Boa noite. Agora é lei. Famílias de baixa renda vão receber R$ 15 por mês para cada criança encaminhada à escola. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Transporte e educação provocaram a queda da inflação no mês de março. De braços abertos, o Ministério dos Esportes e Turismo anunciou hoje novas regras para promover o turismo brasileiro. E hoje vamos conhecer um pouco mais do turismo no Brasil, considerado uma atividade estratégica e geradora de recursos para o país. Vamos conversar com o presidente da Embratur, Caio Carvalho. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique sancionou hoje no Palácio da Alvorada a lei que cria o Programa Nacional de Renda Mínima, vinculado ao Bolsa Escola. Serão aplicados R$ 1,7 bilhão do Fundo de Combate à Pobreza. Repórter Nazi Brum. O Bolsa Escola vai beneficiar 11 milhões de crianças carentes de 6 a 14 anos. Cada família com renda de até meio salário mínimo poderá cadastrar até 3 menores, recebendo por mês R$ 15 por criança. Para o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, o valor é razoável. Então não é tão pouco, não é? Por outro lado, você veja que nós aprovamos agora, o presidente sancionou esse ano, antecipamos o salário mínimo para R$ 180, e o aumento do salário mínimo que nós tivemos foi de R$ 29. Nós estamos dando uma bolsa que vai poder beneficiar com até R$ 45 as famílias. Então, na faixa que nós temos muitas vezes os padrões de referência, que são os padrões da classe média, dos centros grandes, centros urbanos, e que a crítica muitas vezes é injusta, porque parte de pessoas que, apesar de serem militantes de partidos de esquerda, são pessoas de classe média que não têm a referência da pobreza no país. O dinheiro vai ser repassado diretamente aos bancos credenciados. Para este programa, o governo vai destinar R$ 1,7 bilhão do Fundo de Combate à Pobreza. Tem prioridade os mais de 3 mil municípios de 14 estados com baixos índices de desenvolvimento humano. De Brasília, Nazi Brum. Hoje à tarde, o presidente Fernando Henrique recebeu o presidente da China, Jiang Zemin. Vamos ao Palácio do Planalto ao vivo com o repórter Arthur Filho. Arthur, boa noite. Boa noite, Ayrton e Sula. Arthur, já tem algum resultado a reunião com o presidente chinês ou não? Ainda não. Eles continuam, nesse momento, reunidos aqui no Palácio do Planalto. O presidente Fernando ainda não se pronunciou sobre o que está sendo discutido, mas, de acordo com a assessoria do Itamaraty, os dois presidentes analisam a ampliação do relacionamento econômico e comercial bilateral entre o Brasil e a China, além de tratarem das situações política e econômica da América Latina e Ásia, como a área científica e tecnológica. O Brasil e a China mantêm acordos nos setores de hidrelétrica e aeronaves. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois países foi de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. O presidente chinês, Jiang Zemin, disse através de nota que é uma grande satisfação ter a oportunidade de vir mais uma vez ao belo Brasil para realizar uma visita de trabalho a convite do presidente Fernando Henrique. Ele afirmou ainda que gostaria de aproveitar a ocasião para transmitir ao grande povo brasileiro o alto apreço e os melhores votos do povo chinês. Jiang Zemin ressaltou que o Brasil desempenha um papel cada vez mais destacado nos assuntos regionais e internacionais. Ao vivo do Palácio do Planalto, Arthur Filho. O vice-presidente Marco Maciel preside na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro a solenidade de abertura e inauguração do Museu Militar Conde de Linhares. O evento faz parte da programação cultural em comemoração à Semana do Exército. Economia. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão apresenta amanhã às 11 horas a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002. Amanhã mesmo a LDO segue para o Congresso Nacional. Um dos principais pontos a serem discutidos pelos parlamentares é a manutenção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF, já que a contribuição tem prazo para terminar em agosto de 2002. A queda da inflação em março foi provocada pela redução dos preços das passagens dos ônibus e pelo Grupo Educação. Os números são do IBGE. Repórter Niomar de Oliveira. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acusou variação de 0,38% em março, ficando
0,8 ponto percentual abaixo da inflação de fevereiro. Segundo o IBGE, a queda foi provocada pela redução no crescimento dos preços das tarifas de ônibus urbanos e do grupo Educação. Estas reduções compensaram, em parte, a elevação dos preços do grupo Alimentação e Bebidas, com variação de 1,17%. Sem esta alta, o IPCA de março seria de apenas 0,12%. O IPCA é pesquisado pelo IBGE em 11 áreas do país, junto às famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos, e é utilizado pelo Banco Central como referência para as metas inflacionárias fixadas pelo governo. O maior IPCA de março foi verificado em Porto Alegre, 0,62%, e o menor em Curitiba, 0,04%. Do Rio de Janeiro, Nialmar de Oliveira. A Embratur vai investir 30 milhões de dólares para mostrar a imagem do Brasil no exterior. O anúncio foi feito hoje pelo ministro Carlos Melles durante reunião do Conselho Consultivo de Turismo Nacional. Repórter Gustavo Mariani. O Brasil está empenhado em aumentar significativamente o seu movimento de captação de turistas internacionais e de crescimento do turismo interno. O país disponibilizará neste ano 30 milhões de dólares, dinheiro que será aplicado na venda da imagem brasileira lá fora. Mas o ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, avisa que será rigoroso com quem queira participar dos programas brasileiros da área. Ele avisou isso hoje durante a reunião do Conselho Consultivo do Turismo Nacional e da assinatura de um acordo entre a Embratur e a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira para melhorar a classificação dos meios de hospedagem. Nessa busca de melhoria, haverá um selo de qualidade que jamais será burlado, porque ele será conferido por um turista oculto. Já o registro dos participantes dos programas de atração de turismo, o presidente do Embratur, Caio Carvalho, sugere 30 dias de estudos por parte dos operadores do setor, para se chegar às normas cadastrais. Na próxima semana, a Embratur lançará uma campanha para ajudar o setor hoteleiro e também os operadores de turismo. De Brasília, Gustavo Mariani. E o turismo é hoje uma atividade econômica estratégica para o país, com 4 milhões e 400 mil pessoas trabalhando diretamente na área. E a tendência é de crescimento. Novidades como o selo de qualidade para empresas de turismo e classificação de hotéis vão garantir os direitos dos turistas. Para isso foi assinado hoje um acordo entre a Embratur e a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. E quem vai nos dar maiores detalhes sobre o assunto é o presidente da Embratur, Caio Carvalho. Doutor Caio, boa noite. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Sula. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Doutor Caio, como está a situação do turismo hoje no Brasil? O turismo hoje é um instrumento maior para ajudar o país a reduzir desigualdades regionais e sociais, né? O que aconteceu foi que nos últimos 5 anos, com a Política Nacional de Turismo desenvolvida pelo governo federal, cerca de 10 bilhões de reais foram investidos em regiões turísticas, fazendo aquilo que nunca foi feito, ou seja, trabalhando para gerações futuras, plantando, trabalhando com infraestrutura básica em regiões turísticas, trabalhando com qualificação profissional, com programas de capacitação. Doutor Caio, hoje quais são os maiores desafios do turismo brasileiro? Quer dizer, qual a maior preocupação da Embratur? Na realidade, hoje, a nossa grande preocupação é com a questão dos direitos do turista e do consumidor. A Embratur assinou um convênio com o Ministério da Justiça há 3 anos atrás, e neste convênio foram delineados aí uma série de metas junto com o Código de Defesa do Consumidor, onde o turista que for lesado por um prestador de serviço, ele é multado de 200 a 3 milhões de UFIs. Então são multas muito pesadas. E é importante que se diga que nos últimos anos, graças a essa política empreendida pelo governo em parceria com os estados e com o setor privado, melhorou muito a qualidade dos prestadores de serviços turísticos. E, doutor Caio, como está o turismo interno? No caso da hotelaria, nós temos hoje o papel de democratizar o acesso da população ao turismo interno. Essa é a grande meta do presidente Fernando Henrique. Não adianta a gente ficar falando em trazer turista estrangeiro para cá só. As tarifas aéreas estão lá embaixo. Você faz hoje São Paulo, Rio de Janeiro com R$ 69 por o transporte aéreo. Tem mais de 1 milhão de brasileiros viajando pela primeira vez de avião. Doutor Caio, quais os roteiros de turismo dentro do Brasil que estão sendo incentivados?
Roteiros que possam ser os mais diversificados, segmentados. Turismo religioso, turismo cultural, ecoturismo, pesca esportiva, turismo rural, turismo de eventos, congressos, convenções, o turismo do sabor, e é isso que nós estamos fazendo. Deveremos ter aí até junho 250 roteiros em parceria com a Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, que serão oferecidos e terão um selo de qualidade ao consumidor brasileiro. E para finalizar nossa conversa, Dr. Caio, existe alguma estimativa de quanto o turismo vai movimentar esse ano e quantos empregos serão gerados? As estimativas do Conselho Mundial de Viagens e Turismo é que o turismo movimenta algo aí em torno de 40 bilhões de reais de faturamento direto e indireto, né? Como eu disse, gerando aí mais de 4,4 milhões de empregos diretos e mais de 10 milhões indiretos. Agora, o importante é que os recursos que estão sendo destinados pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, pelo Ministério, dizem respeito a macroprogramas, ao programa da municipalização. O ministro Carlos Médici falou, só para a municipalização do turismo nós temos aí cerca de 90 milhões e nós estamos esperando aí boas notícias da possibilidade, nós temos aí cerca de 30 a 40 milhões de reais para nós fazermos um marketing mais agressivo do turismo brasileiro no Brasil e no exterior. Tá certo. Nós conversamos com o presidente da Embratur, Caio Carvalho. Doutor Caio, obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil e uma boa noite para o senhor. Obrigado aos ouvintes da Voz do Brasil. Agora em Brasília são 7h12. Acompanhe no próximo bloco. O Banco da Terra avalia a liberação de recursos para 9 estados. Nós voltamos já já. Jovens e adultos que não puderam frequentar a escola no tempo certo agora vão ter mais chance de voltar a estudar. O programa Recomeço, recém-lançado pelo MEC, garante apoio aos estados e municípios para que eles possam manter cursos supletivos com ensino de qualidade. Só este ano, o MEC vai investir 300 milhões de reais no ensino fundamental para jovens e adultos. 8 vezes mais do que foi aplicado nos anos anteriores. Do total, 187 milhões de reais serão destinados ao programa Recomeço. O programa vai beneficiar inicialmente 800 mil jovens com mais de 15 anos. E a estimativa é que ele possa chegar a 2 milhões e 400 mil alunos. O valor do montante de recursos destinados a cada município pode ser conferido na internet, no seguinte endereço: www.fnde.gov.br. Vamos pra escola, vamos dar as mãos, vamos todos juntos fazer esta nação. Ministério da Educação, Governo Federal. A Voz do Brasil. Rádio Brás. A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada em Pernambuco. A imunização dos idosos na zona rural começa na próxima segunda-feira. Repórter Márcia Vongon. O Ministério da Saúde disponibilizou ao estado de Pernambuco 635.067 doses da vacina contra a gripe para serem aplicadas durante a terceira campanha nacional de vacinação do idoso, que vai de 23 de abril a 4 de maio. A Secretaria Estadual de Saúde decidiu antecipar para a próxima segunda-feira a imunização dos idosos que residem na zona rural. Além da gripe, os idosos também poderão receber doses de vacina para prevenir outras doenças, como tétano, difteria e pneumonia, em 1.200 postos do estado. No ano passado, 553.340 homens e mulheres da terceira idade foram imunizados em Pernambuco contra o vírus da gripe, que pode provocar complicações pulmonares e até matar. De Recife, Márcia Vongon. A hora do campo. O Banco da Terra avalia propostas de 9 estados para a liberação de recursos para financiar compra de terras e reformas de infraestrutura. Quem dá os detalhes é a repórter Luciana Vasconcelos. A primeira reunião do ano do Conselho Curador do Banco da Terra avaliou a proposta de 9 estados. Serão liberados para eles 97 milhões de reais. O Banco da Terra financia a compra de terras, assim como reformas de infraestrutura básica, que podem ser o acesso à água ou benfeitorias no local. 20 estados têm convênio com esse banco. Desde outubro de 99 já foram liberados 330 milhões de reais, beneficiando 20 mil famílias. A meta para este ano é liberar 520 milhões de reais, atendendo 30 mil famílias. 7 ministérios fazem parte do Conselho do Banco da Terra. A novidade é que, a partir deste ano, participam também do Conselho representantes da Confederação Nacional da Agricultura e da Força Sindical. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
Você vai saber agora se a sua prefeitura recebeu a verba destinada a melhorar a infraestrutura nos assentamentos do INCRA em sua região. As verbas devem ser utilizadas na construção de habitações rurais, abertura e manutenção de estradas, eletrificação rural, sistema de abastecimento de água e outros créditos de apoio. A verba de R$ 1.082.005 vai para os seguintes municípios: em Goiás, Faina; no Maranhão, Pinheiro e Vitória do Mearim; na Paraíba, Serraria; no Piauí, União; no Rio Grande do Norte, Afonso Bezerra, Japi e Mossoró; em Rondônia, Corumbiara; em Sergipe, Estância e Umbaúba; e no Tocantins, Araguatins, Formoso do Araguaia e Santa Fé do Araguaia. Quem for identificado como invasor de imóveis rurais será excluído do programa de reforma agrária. A portaria do INCRA prevê ainda a mesma punição para sequestro ou manutenção de servidores públicos em cárcere privado. Repórter Adriano Gaieski. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai usar com rigor 3 dispositivos legais para punir quem invade terras provocando violência. A garantia é do secretário executivo do Ministério, José Abraão. Ele lembrou ainda que nestes quase 7 anos de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram assentadas pela reforma agrária 500 mil famílias, que representam 2 milhões de pessoas. José Abraão diz que a violência no campo prejudica a reforma agrária. O importante que a gente tem que levantar para toda a população brasileira compreender é que no ano de 1985 nós tivemos 180 assassinatos no campo. No ano passado tivemos apenas 10. É muito ainda, temos que levar a zero isso. Mas é importante registrar que a violência, a invasão não aumenta a reforma agrária. Nos períodos de tranquilidade tem sido maior o número de famílias assentadas. José Abraão também antecipou que para a safra 2001-2002 vão ser disponibilizados 4 bilhões e 400 milhões de reais destinados à agricultura familiar. De Brasília, Adriano Gaieski. 66.900 famílias vão receber amanhã as cestas de alimentos da Conab. As famílias moram nos seguintes municípios: no Amazonas, Borba, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã e Tapauá; no Ceará, Hidrolândia; em Goiás, Davinópolis; no Maranhão, Bequimão, Matões do Norte, Santa Rita, São Domingos do Azeitão e Sucupira do Norte; no Pará, Faro e Terra Santa; no Mato Grosso, Araguainha, Barão de Melgaço, Nobres, Nova Brasilândia e Santo Antônio do Leverger; em Minas Gerais, Felisburgo, Jacinto, Montezuma, Nova Porteirinha e Ponto dos Volantes; em Pernambuco, Águas Belas, Bezerros, Frei Miguelinho, Jataúba e Paranatama; no Piauí, Assunção do Piauí e São João da Serra; e em Sergipe, Capela e Itaporanga da Ajuda. Mais 12 cidades da Bahia, 7 do Rio Grande do Norte vão também receber as cestas de alimentos da Conab. Será divulgada logo mais às 8 horas a listagem com os nomes dos alunos pré-selecionados para concorrer a uma das vagas do Programa de Financiamento Estudantil. As informações estão com a repórter Nayob Kellen. Os alunos pré-selecionados concorrerão a uma das 30 mil bolsas oferecidas pelo programa neste primeiro semestre. Esses estudantes deverão preencher um formulário de entrevistas até o dia 20 de abril. Devido à seleção dos alunos, o sistema do FIES na internet estará indisponível até a divulgação da listagem, prevista para as 8 horas da noite. Logo após esse horário, o sistema voltará a operar normalmente para receber as inscrições dos alunos dos cursos de São Paulo que entraram com uma liminar na 18ª Vara Federal de São Paulo, pedindo prorrogação do prazo para inscrições no FIES até o dia 27 de abril. O FIES financia até 70% do valor das mensalidades dos universitários, desde que os alunos estejam regularmente matriculados em uma instituição que tenha aderido ao programa, tenha 75% de aprovação nas disciplinas cursadas, comprovem baixa renda e apresentem até 4 fiadores. De Brasília, Nayob Kellen. Agora em Brasília são 7h20. No próximo bloco, a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o país. Nós voltamos já já. Transportes. Ministro Eliseu Padilha. Alô, caminhoneiro. Quem deve pagar o vale-pedágio é o dono da carga. Você, caminhoneiro, deve exigir o dinheiro ou o vale antes de iniciar a viagem. Se o empresário se negar a pagar,
ligue para o Ministério dos Transportes. 0800 61 0300. Quem paga o vale pedágio é o dono da carga. Ministério dos Transportes. Governo Federal. No ar, Saúde Brasil. O governo está combatendo todos os problemas que envolvem a saúde da mulher e a maternidade. Segundo o ministro José Serra, em 6 anos, a mortalidade de gestantes no SUS caiu de 30 para 25 por cada 1000. No mesmo período, a quantidade de cesarianas reduziu drasticamente. O Brasil é um país, talvez, do mundo onde mais se abusa ou se abusava de cesarianas. Pois nós quebramos esse mito, reduzindo a taxa de cesarianas de 32,5 para 25, através de medidas que tomamos de controle, de limitação do volume de cesarianas feitos. Segundo José Serra, a preocupação agora é com o atendimento pré-natal, ampliando de 2 para 6 a média de exames realizados por gestante. Visite nosso site www.saude.gov.br. Ministério da Saúde. Governo Federal. A voz do Brasil. Radiografia. A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta aos motoristas que vão atravessar as rodovias do país durante o feriado da Semana Santa. Evitar a ultrapassagem indevida, a maior causa de acidentes com mortes. A reportagem é de Shirley Prestes. A Polícia Rodoviária Federal inicia às 0 hora desta quinta-feira a Operação Semana Santa, que vai patrulhar ostensivamente os 57 mil quilômetros de rodovias federais do país durante o feriado de Páscoa. Até a meia-noite de domingo, 7 mil policiais estarão mobilizados nos postos, em 2.000 viaturas e em 4 helicópteros. O chefe nacional da operação, inspetor Reinaldo Chidowoski, fez um alerta aos motoristas que estão saindo no feriadão. No primeiro momento, devem planejar a sua viagem para que evitem os atropelos de última hora, porque é em função disso que normalmente se cometem as grandes infrações e as principais, que são as grandes causas de acidentes de trânsito. Dentre elas, destacaríamos a questão da ultrapassagem indevida ou inadequada, visto que esta é a maior causa de acidentes com vítimas fatais ou lesões graves. O inspetor lembrou ainda que no feriado de Páscoa no ano passado, 114 pessoas morreram e 956 ficaram feridas nos 1.407 acidentes registrados. De Brasília, Shirley Prestes. Momento Criança. Já está em funcionamento em Salvador o Núcleo da Criança com Paralisia Cerebral. O projeto vai atender a 50 meninos e meninas de baixa renda portadores de paralisia cerebral. A instituição está realizando o cadastramento de voluntários e pacientes. Idealizada por docentes e alunos do Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, a entidade tem o apoio do Mosteiro de São Bento e das faculdades Olga Metintin. O ator Flávio Silvino é o padrinho do projeto. Esse foi o nosso Momento Criança de hoje. Produção Andi Unicef. Agora a previsão do tempo para amanhã em todo o país. O dia amanhece com nevoeiros, mas o sol aparece a partir da tarde em toda a região sul. A temperatura mínima é de 8 e a máxima chega aos 32 graus. No sudeste, céu nublado em Minas Gerais e São Paulo. Pode chover no Rio de Janeiro. No Espírito Santo, chuvas isoladas. Mínima de 11 e máxima de 35 graus. No centro-oeste, o sol aparece no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso e Goiás, pode chover no fim do dia. As temperaturas variando entre 18 e 36 graus. No norte, o tempo fica nublado com chuvas localizadas em todos os estados. A temperatura mínima de 17 e a máxima de 33 graus. E no Nordeste, chuvas localizadas no Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. O sol aparece nas outras áreas. Mínima 18 graus e a máxima chega aos 35. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília são 7 horas 25 minutos. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Uma boa noite e um bom feriado de Semana Santa a todos. É isso aí, uma boa noite para você e nós estaremos de volta somente na segunda-feira às 7 horas, como sempre, em ponto. Uma boa Páscoa e até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, deve levar a julgamento a partir da próxima quarta-feira a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de informática aprovada em janeiro deste ano pelo Congresso Nacional. A ação foi proposta pelo governador do Amazonas, Amazonino Mendes, que questiona a inclusão de aparelhos celulares e monitores de vídeo como bens de informática. Segundo o governador, os benefícios fiscais estendidos para outros estados prejudicam a arrecadação do Amazonas, já que as indústrias poderão migrar para outras regiões. A lei de informática vai manter as deduções do IPI para a Zona Franca até 2013. No resto do país, elas terminam em 2009. Ministro Moreira Alves, do STF, é o relator da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, contra o artigo 14 da Constituição de Pernambuco, que disciplina as formas de destituição do Procurador-Geral de Justiça do Estado. Geraldo Brindeiro pede ao Supremo que a ação seja julgada procedente, já que compete à Lei Complementar Estadual definir a forma de participação do Ministério Público no processo de demissão do Procurador-Geral de Justiça. Segundo o Procurador-Geral da República, é a Lei Orgânica Estadual que define qual órgão, no âmbito da instituição, é responsável por abrir eventual processo de destituição do chefe do Público Estadual. Ao julgar que o comprador tem, além da garantia contratual, mais 90 dias de prazo previsto pelo Código de Defesa do Consumidor para questionar a qualidade do produto, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a Volkswagen do Brasil a indenizar um consumidor. Em fevereiro de 96, o consumidor comprou um carro novo, modelo Gol 1.6 CLI, pelo valor de R$ 13.585, com 800 quilômetros rodados. O veículo foi levado à concessionária Interlagos 1200, na qual foi comprado por apresentar vários defeitos, entre eles problemas nos freios e no escapamento. Os problemas não foram consertados. O comprador voltou mais 6 vezes ao local, tentou outra concessionária e levou o carro até a fábrica e, mesmo assim, os defeitos não foram solucionados. O comprador resolveu recorrer à justiça, afirmando que seus direitos de consumidor haviam sido violados. A Volkswagen alegou que o prazo para requerer outro carro já havia acabado quando o comprador pediu a troca. O ministro Valdemar Sveiter, relator do processo no STJ, não acolheu o recurso da Volkswagen por entender que a garantia fornecida pela fábrica é uma ampliação daquelas previstas na lei. Segundo o ministro, o prazo decadencial só pode ser contado a partir do vencimento do período do contrato. Colocar em discussão a questão da violência, da impunidade e da realidade do sistema carcerário no Brasil é o principal objetivo do seminário Sistema Penitenciário Verdades e Mentiras, que será realizado no período de 25 a 27 deste mês. O encontro está sendo promovido pelo Conselho da Justiça Federal, sob a coordenação do ministro Hélio Mosman, com o apoio do Superior Tribunal de Justiça e outras entidades. Serão debatidos temas como a reforma da Lei de Execução Penal, penas alternativas, prisão especial, reintegração social do preso e condições dos presídios brasileiros. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Será conferido o certificado de participação àqueles que obtiverem 75% de frequência. O endereço eletrônico é www.cjf.gov.br. O Superior Tribunal de Justiça lança na próxima segunda-feira o novo Sistema Eletrônico de Comunicação Internas do Tribunal, visando dar maior eficiência na prestação dos serviços do Poder Judiciário. O Sistema Integrado da Atividade Judiciária terá por característica a completa integração por meios eletrônicos de todas as atividades do STJ, dando também maior agilidade e uniformidade no processamento de dados e informações produzidas pelo Tribunal. Termina no próximo dia 18 de maio o prazo dado pelo TSE para que o eleitor que não justificou a ausência nas 3 últimas eleições regularize sua situação. A lista dos eleitores faltosos, divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, possui mais de 2 milhões de pessoas, sendo que mais de 300 mil estão no estado de São Paulo. Para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral e não ter o título cancelado, a pessoa deve levar carteira de identidade, título de eleitor, comprovantes de votação e justificativa de ausência ao cartório eleitoral mais próximo de sua casa.
A Vara da Infância e da Juventude de Vitória, no Espírito Santo, está oferecendo um serviço chamado Disque Violência, que tem como objetivo receber denúncias de violência, abuso sexual e maus tratos cometidos contra crianças e adolescentes. O serviço funciona das 12 às 18 horas e pode ser acionado pelo telefone. E é importante ressaltar que os nomes dos denunciantes serão mantidos no mais rigoroso sigilo. O telefone do Disque Violência é 27-222-4100. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Supremo poderá julgar lei de informática a partir da semana que vem. Eleitor que não justificou a ausência deve regularizar a situação até 18 de maio. Conselho da Justiça Federal prepara seminário sobre sistema penitenciário. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Senadores debatem criação da área de livre comércio das Américas. Fundamental que o Senado se debruce sobre a questão da ALCA. A questão não é o prazo, a questão é o que negociar e o que interessa ao Brasil. Do Jorge. A criação da ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, foi o assunto mais discutido hoje pelos senadores. O senador José Fogaça advertiu que o Brasil pode estar agindo de forma errada na questão da ALCA. É que, segundo o senador, nem todos os países latino-americanos querem que a ALCA seja implantada só em 2005, como defende o Brasil. José Fogaça participou na semana passada da Cúpula das Américas e disse que Chile e Uruguai, por exemplo, querem antecipar a ALCA para 2003, como propõem os Estados Unidos. Segundo Fogaça, o Brasil não deve se fixar apenas na data da instalação da ALCA. Trata-se de uma questão de negociação, de dura negociação diplomática e comercial. Obter ganhos nessa negociação, obter as compensações necessárias, essa que é a discussão que se deve fazer. A questão não é o prazo, a questão é o que negociar e o que interessa ao Brasil. Já o senador Francelino Pereira alertou para as consequências da ALCA na economia brasileira. Ele disse que os preços dos produtos dos países da ALCA estarão mais baratos e que o Brasil deve se preparar para essa concorrência. Segundo Francelino Pereira, é preciso, por exemplo, modernizar o setor produtivo e aprovar a reforma tributária e a nova lei das sociedades anônimas. O senador Eduardo Suplicy, por sua vez, afirmou que o Senado deve debater a participação do Brasil na ALCA. Parece-me fundamental que o Senado se debruce sobre a questão da ALCA de forma mais profunda e sistemática. Já o senador Ney Suassuna teme que a crise na Argentina prejudique a economia brasileira. A Argentina é o principal parceiro do Brasil no Mercosul, mas o ministro da Economia argentino já anunciou que o país vai privilegiar a ALCA em detrimento do Mercosul. Estejamos atentos para auxiliar os nossos irmãos do Sul, sim. Eles são os principais parceiros nossos, mas o preço não pode ser o preço de um sacrifício da nossa população. O senador Álvaro Dias alertou que o Brasil tem que adotar várias medidas para garantir a continuidade do aquecimento da economia. Ele disse que é preciso, por exemplo, aprovar a reforma tributária e repensar a privatização das empresas de água e esgoto e de energia elétrica. Álvaro Dias pediu que o Senado vote logo os projetos de lei que tratam da privatização dessas empresas. Para que em tempo ainda se evite determinados equívocos históricos que poderão ser fatais nesse projeto de desenvolvimento econômico e social do nosso país, ora em curso. Já o senador Paulo Artung sugeriu que o governo suspenda a privatização das empresas de energia elétrica, especialmente a de Furnas. Artung concorda com a participação do capital privado no setor elétrico, mas acha que nesse momento o essencial é investir em novas empresas de geração e transmissão de energia. Não será somente chuva que se resolverá esse problema. Ele tem origem, senhor presidente, na negligência dos últimos governos, que trataram o assunto com descaso e contaram unicamente com a natureza, ao invés de investirem
na geração e transmissão de energia. Em instantes, Tião Viana elogia a lei que acaba com manicômios. Agora, ao ligar para o 0800 61 2211, você também pode participar do Fala Cidadão. Faça você mesmo uma pergunta ao senador e ouça a resposta durante a programação da Rádio Senado. Pergunte, critique, mande sua sugestão pelo telefone 0800 61 2211. A ligação é gratuita. No nosso programa, você faz a pergunta e o senador responde. Fala Cidadão, um serviço da Rádio Senado. Já está em vigor a lei que acaba com os manicômios no Brasil. Ela foi aprovada no final de março, após 12 anos de discussões no Congresso Nacional. Essa lei vai afetar a vida de mais de 80 mil pessoas que hoje estão internadas em hospitais psiquiátricos. A repórter Patrícia Novaes explica por quê. Ela prevê o fim de internações dos pacientes em instituições com características de asilos. A hospitalização só ocorrerá em último caso, quando os recursos clínicos não surtirem efeito. E nesses casos, os internos terão direito à assistência integral com serviços médicos e de assistência social, psicológica, ocupacional e de lazer. O objetivo da lei é garantir às pessoas portadoras de distúrbios mentais sua reinserção na sociedade e, principalmente, o convívio com seus familiares. Para o senador Tião Viana, a nova lei traz avanços para a dignidade humana. Os portadores de doença mental, de algum distúrbio de ordem mental, têm sido vítimas de clausuras nesse país ao longo dos anos nos chamados manicômios. Isso tem trazido um sofrimento profundo à integridade moral e psíquica do cidadão, tem criado um constrangimento terrível aos profissionais dignos que testemunham aquele tipo de vida estabelecido dentro dos manicômios e tem tirado da intimidade da família o portador de doença mental, como se ele fosse portador de uma doença contagiosa e alguém nocivo à sociedade. Cerca de 5 mil organizações não governamentais atuam no Brasil. Segundo a FUNAI, 335 delas trabalham exclusivamente com os índios. A partir da semana que vem, uma CPI do Senado vai investigar a atuação dessas ONGs. O presidente da CPI, senador Mozarildo Cavalcante, explica como será o trabalho da comissão nesta reportagem de Vladimir Espinosa. A CPI vai solicitar aos órgãos públicos ligados ao assunto, já na próxima semana, informações a respeito das instituições que atuam nos estados e nos municípios que tenham caráter de organização não governamental. Mozarildo Cavalcante informou que, após esse levantamento, a CPI pretende ouvir seus representantes e viajar pelo país para checar informações de irregularidades. O senador disse ainda que não é possível descartar a hipótese de que algumas ONGs são, na verdade, criações de governos estrangeiros com interesses escusos no Brasil. O senador Requião, a semana passada, me falou que esteve nos Estados Unidos em contato com várias instituições e que elas mesmas afirmaram que são financiadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Nós sabemos que algumas outras são financiadas pela coroa britânica. Então nós queremos saber se elas não são esse braço, digamos assim, das corporações financeiras internacionais que estejam aqui com uma forma de caravelas modernas. A senadora Heloísa Helena pediu a ação imediata do governo federal no conflito que tem ocorrido em Alagoas entre membros do movimento da Marcha em Defesa da Reforma Agrária e pistoleiros. O confronto mais recente aconteceu ontem numa fazenda no município de Flecheiras, onde integrantes do grupo estão acampados. Uma criança de 11 anos foi atingida por uma bala perdida. A responsabilidade do governo federal, a responsabilidade do governo estadual também, que não estabelece mecanismos ágeis e eficazes para minimizar tal problema. A Comissão de Fiscalização e Controle poderá convocar o ex-secretário-geral da Presidência da República, Eduardo Jorge. Foi o que informou o presidente da comissão, senador Ney Suassuna. Ele recebeu hoje vários documentos de Eduardo Jorge, como explica o repórter Rômulo Mazzocante. Eduardo Jorge entregou cartas dele, da mulher e de sócios de suas empresas, autorizando o Banco Central e a Receita Federal a quebrar sigilos bancário e fiscal. O ex-secretário também entregou cópias dos inquéritos que foram instaurados nos Ministérios Públicos de São Paulo e do Distrito Federal e ofício do Banco Central, dizendo que não foram encontrados indícios de depósitos do dinheiro desviado do TRT de São Paulo nas contas dele. Mesmo com a documentação, o senador Ney Suassuna acha que será necessário convocar
Eduardo Jorge para depor e deverá apresentar o pedido na próxima semana. E o requerimento, a tendência é que seja aprovado, até porque, diante da massa de documentos que nós vamos ter que ler nesse final de semana, nós deveremos ter, na próxima semana, muitas dúvidas. Jornal do Senado. Redação e edição Lúcio Omar Rodrigues, Ana Luzia Silveira e Isa Barreto. Trabalhos técnicos Agnaldo Escárdua, Carlos Quezado, Wellington Araújo e Cristiane Melo. Apresentação de João Marques e Thaís Viváqua. Produção Rádio Senado. Direção César Mota. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e uma feliz Páscoa. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Concentração de renda e desequilíbrio regional preocupam deputados. José Linhares, do PPB cearense, alertou para a divulgação do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas que demonstra a má distribuição de renda no país. Segundo Linhares, a pesquisa revela também que os indicadores sociais colocam o Brasil na lista dos mais pobres do mundo. Fernando Coruja, do PDT de Santa Catarina, registrou dados do IBGE sobre a concentração de renda, mostrando que o abismo que separa os ricos dos pobres continua um dos maiores do mundo. Conforme o IBGE, acrescentou Coruja, os rendimentos dos 10% mais ricos nos últimos 10 anos cresceram 38%, enquanto os 40% mais pobres passaram de um rendimento médio de 0,7 para 0,8 do salário mínimo. Coriolano Salles, do PMDB baiano, alertou as autoridades para as desigualdades sociais que a cada dia se tornam mais alarmantes, principalmente no Nordeste brasileiro. De acordo com Coriolano, para combater o problema, o Congresso aprovou a criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, que vai contar com 4 bilhões de reais ao ano. Nilson Mourão, do PT do Acre, analisou os dados divulgados recentemente pelo IBGE, que apontam que boa parte da renda nacional encontra-se em poder de pequena parte da população. Nilson Mourão cobrou do governo que adote uma política social capaz de reverter esta situação, dando dignidade à maioria da população brasileira que se encontra em estado de miséria. João Eduardo Dado, do PMDB paulista, defendeu a aprovação de uma reforma tributária que promova a descentralização das receitas, beneficiando os municípios que hoje recebem apenas 19% da arrecadação nacional. Como forma de estabelecer a justiça fiscal, João Eduardo propõe a redução da carga tributária do trabalhador, reclamando que esse segmento paga mais do que banqueiros e grandes empresários industriais. Professor Luizinho, do PT paulista, afirmou que o congelamento das tabelas do imposto de renda está prejudicando principalmente as camadas mais pobres da população. Professor Luizinho ressaltou ainda que não há impedimento algum em aplicar os índices corrigidos às declarações de renda que já foram encaminhadas à Receita Federal. Salatiel Carvalho, do PSDB de Pernambuco, discorda da estratégia da Receita Federal de aumentar a arrecadação congelando a tabela do imposto de renda, punindo os trabalhadores. Reclamando da alta carga tributária do país e da indexação das tarifas, Salatiel apelou aos deputados para que aprovem o projeto que reajusta a tabela do imposto de renda. Marcos Afonso, do PT acreano, registrou as reivindicações dos prefeitos apresentadas durante a 4ª Marcha a Brasília. Entre os pedidos, Marcos Afonso destacou a flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos fundos estaduais de desenvolvimento e o refinanciamento das dívidas com o INSS. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, relatou visita do ministro do Orçamento e Gestão, Marcos Tavares, à reunião do Banco Mundial, realizada na semana passada no Chile. Gomes de Matos apontou entre as sugestões do ministro a mudança da matriz da instituição para garantir a agilidade na concessão de recursos emergenciais. Bessá, do PSDB do Piauí, afirmou que não se pode extinguir a Sudene apenas por terem sido constatados casos de corrupção. Bessá lembrou que a Sudene conhece a fundo as condições sociais e econômicas do Nordeste e que deve ser revitalizada. Pedro Fernandes, do PFL maranhense, manifestou seu apoio ao projeto de transposição das águas do Rio São Francisco como forma de reduzir as desigualdades regionais no país. Pedro Fernandes conclamou ainda os nordestinos a unirem-se para que instituições como a Sudene, o Denox e a Codevasf
sejam preservadas. Gastão Vieira, do PMDB maranhense, apelou ao presidente Aécio Neves para que coloque em debate na Câmara o projeto que estabelece o teto e o subteto salarial dos 3 poderes. Gastão Vieira aceitou declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal, que destaca a necessidade de agilizar a definição do limite de remuneração do funcionalismo público. Luiz Alberto, do PT, avaliou a greve dos serventuários da Justiça da Bahia, que dura 33 dias, censurando a posição do Tribunal de Justiça por não buscar um acordo com a liderança do movimento. Abastecimento de energia em debate na Câmara. Fel Rosa, do PSDB Capixaba, afirmou que a recuperação econômica da Argentina é fundamental para o Brasil por tratar-se do principal parceiro comercial do país no Mercosul. Fel Rosa sugeriu que o Brasil colabore com a Argentina comprando os excedentes de álcool etílico anidro para adicionar à gasolina brasileira, beneficiando os 2 países. João Magno, do PT Mineiro, afirmou que os problemas enfrentados pelo Brasil decorrem da submissão ao FMI. A crise no abastecimento elétrico é resultado de um acordo firmado com o FMI que impede a realização de investimentos no setor, afirmou João Magno. Renildo Leal, do PTB, cobrou explicações ao Ministério das Minas e Energia sobre o fechamento do escritório da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais no município de Itaituba, no Pará. Renildo Leal não concorda com o fechamento em razão da importância estratégica do município de Itaituba. O Gubio, do PPB catarinense, propôs a criação da indústria da família rural, financiada pelo Banco da Terra para agregar valores à produção agrícola. Bio assinalou que não basta conceder dinheiro e terra aos pequenos agricultores, mas remunerar os produtos adotando o preço de equivalência, gerando renda rural com uma política direcionada à agricultura de mercado. Chico Rodrigues, do PFL, reivindicou ao governador Neudo Campos a recuperação das estradas vicinais que atendem os projetos de assentamento em Roraima, principais responsáveis pelo abastecimento de gêneros da capital. Nelson Marquesan explicou não ter enviado as informações sobre a movimentação financeira dos laboratórios investigados pela CPI dos medicamentos em respeito ao sigilo dos envolvidos. Marquesan esclareceu também que o Ministério Público, se entender necessário, poderá pedir em qualquer tempo a quebra do sigilo fiscal e financeiro dos investigados. Jaime Martins, do PFL, garantiu que até o momento não foi registrado qualquer caso de febre amarela na cidade mineira de Divinópolis. A confusão existe, segundo Jaime Martins, porque no Centro-Oeste Mineiro, região com 55 municípios, foram registrados 25 casos de febre amarela silvestre. Marçal Filho, do PMDB, registrou a destinação de recursos federais para a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, através do Ministério da Previdência e Assistência Social. Os recursos, explicou Marçal Filho, serão utilizados no programa de prevenção da prostituição infantil e na construção de um abrigo para mulheres vítimas da violência. Atila Lins, do PFL, solicitou informações ao Ministério da Saúde e à Fundação Nacional de Saúde sobre os recursos destinados ao estado do Amazonas para o combate a doenças endêmicas. Atila Lins registrou ainda a inauguração do Fórum de Manaus, que vai reunir em um único prédio todos os juizados da cidade. Wilson Santos, do PMDB do Mato Grosso, censurou a posição dos Estados Unidos em questionar a lei brasileira de patentes, o que pode afetar o prosseguimento do programa de distribuição gratuita de remédios contra a AIDS. Wilson Santos divulgou ainda artigo de sua autoria, publicado no jornal A Gazeta no último sábado, em que faz uma radiografia da administração do atual prefeito de Cuiabá, Roberto França. Valdemir Moca pediu ao governo que inclua os municípios sul-mato-grossenses na segunda fase do projeto Alvorada. Moca, do PMDB, informou também que parlamentares da bancada do Mato Grosso do Sul vão se reunir na próxima semana com a secretária executiva de Ação Social do governo, Wanda Angels, para cobrar a inclusão dos municípios. Manuel Vitório, do PT, registrou o convênio assinado entre o governo do Mato Grosso do Sul e a Marinha, que vai permitir a distribuição de cestas básicas e atendimento médico e odontológico a comunidades ribeirinhas do Pantanal. Jovair Arantes, do PSDB de Goiás, registrou pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes que aponta um crescimento da popularidade do presidente Fernando Henrique de 26% para 33,3%. Este resultado é fruto da política econômica do governo que vem desenvolvendo incentivos e parcerias com os estados, afirmou Jovair Arantes. Gustavo Fruit, do PMDB do Paraná, parabenizou a CNBB pelo lançamento da campanha intitulada Vida Sim, Drogas Não, que incentiva o debate sobre uma grave questão que aflige a sociedade.
Fruit registrou ainda propostas apresentadas durante a segunda Conferência das Cidades, como a criação de uma comissão que desenvolverá ações junto ao Ministério do Meio Ambiente, visando a busca do desenvolvimento sustentável. Doutor Hélio, do PDT Paulista, também elogiou a campanha da CNBB e considera o tráfico de drogas um desafio das religiões cristãs para estabelecer junto às famílias ações concretas que detenham o avanço do uso de entorpecentes. Cláudio Cajado, do PFL baiano, parabenizou o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente da Bahia, que tem a missão de assegurar proteção jurídico-social ao menor. Conforme Cajado, o DEDEC Bahia vem se destacando no combate à exploração sexual de adolescentes, tornando-se referência nacional. Carlos Mosconi, do PSDB Mineiro, registrou o artigo de Luiz Nassif, Os Crimes do Sensacionalismo, publicado na Folha de São Paulo, sobre a doação de órgãos na cidade de Poços de Caldas. O artigo, disse Mosconi, explica que as despesas cobradas dos pais do doador foram pelo atendimento hospitalar e não pelo transplante. Alcione Ataíde, do PPB do Rio de Janeiro, defendeu o projeto de sua autoria que obriga as empresas prestadoras de serviço que têm contratos com prazo indeterminado a fornecerem ao consumidor extrato indicando a existência ou não de débito anterior. A emissão do extrato negativo de débitos, esclareceu Alcione Ataíde, é um documento de quitação das contas vencidas. Lincoln Portela, do PSL Mineiro, defendeu o artigo de sua autoria que inclui no Código de Defesa do Consumidor dispositivo que obriga as empresas que vendem produtos considerados perigosos a prestarem assistência técnica aos usuários. João Grandão, do PT do Mato Grosso do Sul, cobrou das autoridades a regulamentação do uso de produtos transgênicos, destacando aspectos das regras de biossegurança que visam a proteção do meio ambiente e do consumidor. Deputados cobram apuração sobre desvios da Sudam. Bispo Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a instalação de CPI para investigar onde foram empregados 1 bilhão e 770 milhões de reais que foram desviados da Sudam. Conforme Bispo Rodrigues, é obrigação da Câmara investigar o desvio desse dinheiro e lembrou que a Corregedoria Geral da União não tem poder de polícia nem de quebra do sigilo bancário. Entretanto, Zenaldo Coutinho, do PSDB do Pará, afirmou que as irregularidades na Sudam foram descobertas após o ministro da Integração Nacional ter mandado auditar os programas do órgão. Elogiando a atitude do governo em promover a investigação das irregularidades, Zenaldo Coutinho afirmou ainda que acredita que a Corregedora Geral da União vai apurar os desvios de verbas. Já o líder do PT, Walter Pinheiro, afirmou que a Câmara deve realizar uma CPI para investigar as denúncias de corrupção na Sudam. Walter Pinheiro ressaltou ainda que as acusações de corrupção não devem ser utilizadas como justificativa para extinguir órgãos como a Sudam e a Sudene. Também Vanessa Graziotin, do PCdoB, defendeu a criação da CPI para investigar a Sudam, afirmando que os esquemas de corrupção do órgão são conhecidos há muito tempo pelo governo. Graziotin afirmou ainda que os parlamentares que argumentavam que a CPI da corrupção não poderia ser instalada por pretender investigar muitos fatos, não têm argumentos para contestar uma CPI para apurar denúncias somente da Sudam. Ayrton Cascavel, do PPS de Roraima, afirmou que a previsão de 2 bilhões de reais para o desvio de recursos da Sudam é subestimada. Ayrton Cascavel denunciou que existem escritórios especializados em agenciar a aplicação dos recursos da superintendência, criando processos fraudulentos. José Priante, do PMDB, repudiou matérias publicadas na Folha de São Paulo e na revista Época, envolvendo seu nome na liberação irregular de recursos da Sudam para o empresário Sérgio Sá. Segundo Priante, as acusações são improcedentes e lamentou que a imprensa divulgue fatos sem provas. Clóvis Eugênio Freitas, do PT Gaúcho, pediu aos parlamentares que assinem o requerimento para a criação da CPI que vai investigar as denúncias de corrupção. Ingel Freitas afirmou ainda que o presidente da República deveria apoiar a CPI para verificar se há irregularidades em seu governo. Luiz Bittencourt, do PMDB goiano, defendeu o afastamento imediato do senador Jader Barbalho da presidência do partido e conclamou os PMDBistas a buscarem independência em relação à política neoliberal do governo. Bittencourt afirmou que esta liberdade acontecerá quando a presidência do partido for entregue ao senador Maguito Vilela. Maria Lúcia, do PMDB Mineiro, destacou o requerimento do governador Itamar Franco, que questiona a acumulação dos cargos de presidente de partido
partido político e presidente do Senado Federal por Jader Barbalho. Lamartine Pocella, do PMDB paulista, defendeu o projeto de sua autoria que caracteriza como crime a omissão de denúncia de maus tratos a crianças e adolescentes. Segundo Pocella, a medida vai proteger as crianças vítimas de abusos e ajudar a conter a violência no país. Valdeci Paiva, do PSL, reivindicou o reforço no policiamento no estado do Rio de Janeiro em recente encontro mantido com o comandante da Polícia Militar Fluminense. Onde solicitei maior policiamento na região do Meia, Caxambi, São Cristóvão, Abolição e adjacência. Pedi também para que melhorasse o serviço de atendimento 190 e o comandante foi receptivo à minha solicitação. Edinho Bez, do PMDB catarinense, prestou apoio à Comissão de Segurança Pública. Edinho Bez destacou a ideia do relator Alberto Fraga de integrar as atividades policiais, o que considera um passo para a unificação das funções de policiamento judiciário e ostensivo e a instituição das polícias municipais. Saulo Pedrosa, do PSDB baiano, defendeu o projeto que institui a obrigatoriedade da personalização das peças dos veículos. Saulo Pedrosa justificou que o uso dos caracteres vai ampliar a recuperação de bens roubados. Lincoln Portela, do PSL Mineiro, pediu a aprovação de projeto de sua autoria que determina a proibição em vias públicas da brincadeira de empinar pipa com cerol. Portela disse que 10 pessoas por ano morrem vítimas da mistura de cola e vidro moído, o cerol, aplicado nas linhas das pipas. João Magno, do PT, criticou a decisão do juiz federal Wellington Militão, que ordenou o despejo de 100 famílias da Fazenda Águas da Prata, no município de Tumiritinga, em Minas Gerais. João Magno também criticou o INCRA mineiro, que não conclui as negociações para a aquisição da fazenda, deixando as famílias de Tumiritinga sem amparo do governo. Jorge Alberto, do PMDB de Sergipe, solidarizou-se com o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que tem procurado apurar com rigor as denúncias de corrupção na Sudão. Rubens Bueno enfatizou que a última reunião da executiva do PPS concluiu que o caminho para a oposição chegar ao poder será através da formação de ampla aliança de forças democráticas. Rubens Bueno destacou que somente com a reunificação da oposição será possível derrotar as forças políticas hegemônicas. Mauro Benevides, do PMDB cearense, registrou os 275 anos de fundação da cidade de Fortaleza, comemorados no próximo dia 13. Benevides também elogiou a administração do prefeito de Fortaleza, Juracy Magalhães, por estar promovendo o crescimento ordenado da cidade. Mas Inácio Arruda, do PCdoB cearense, avaliou de maneira diversa a administração do prefeito de Fortaleza, Juracy Magalhães. Na opinião de Arruda, a exemplo do que acontece no governo federal, a administração da capital cearense está mergulhada em denúncias de corrupção e irregularidades. Doutor Heleno, do PSDB Fluminense, analisou o desempenho da administração do governador Antônio Garotinho, reclamando da falta de pagamento do pessoal e do repasse de verbas para a educação no valor de 120 milhões de reais. José Coimbra, do PTB Paulista, defendeu a recuperação e revitalização da estação ferroviária de Cachoeira Paulista, localizada entre São Paulo e Rio de Janeiro, destacando que a obra teve papel importante durante o apogeu do café em São Paulo. Carlito Mers, do PT, registrou mobilização popular em Santa Catarina, exigindo o início das obras no trecho sul da BR-101, salientando que, apesar das questões agrárias que afetam a construção, a rodovia vai se transformar no corredor do Mercosul. Giovan Freitas, do PMDB goiano, registrou os 58 anos de fundação do Goiás Esporte Clube, salientando que a equipe de futebol se consolidou como modelo de organização e de conquistas. Luiz Sérgio, do PT Fluminense, felicitou o Jornal do Brasil, que completou na última segunda-feira 110 anos de fundação, ressaltando que a trajetória do periódico carioca confunde-se com a história recente do país e das lutas democráticas. Últimas notícias. Rubens Bueno, do PPS paranaense, destacou o projeto de sua autoria, que trata das férias repartidas, quebrando paradigmas em relação às férias escolares no Brasil. Aloysio Mercadante, do PT paulista, alertou que a adesão do Brasil à ALCA vai trazer prejuízos à economia nacional, afetando as exportações brasileiras e submetendo o país aos interesses dos Estados Unidos. E Edio Rosa, do PSB do Rio de Janeiro, vai pedir a instalação de uma CPI para investigar o funcionamento do sistema penitenciário nacional e dos institutos de internação para adolescentes. Paulo Rocha, do PT do Pará, pediu providências urgentes para solucionar o problema fundiário da Amazônia, regulamentando as áreas de várzea ao longo do rio Amazonas.
Yara Bernardi, do PT paulista, registrou a realização do Congresso Nacional dos Municípios em Brasília na semana passada, onde foram discutidos temas como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está prejudicando ações sociais, e o projeto de saneamento do governo. Também Antônio Jorge, do PTB de Tocantins, destacou a realização do Congresso dos Municípios, afirmando, entretanto, que os prefeitos já aceitam a Lei de Responsabilidade Fiscal como um mecanismo eficiente para equilibrar as contas públicas. Virgílio Guimarães, do PT Mineiro, registrou a comemoração em Belo Horizonte dos 100 dias do governo Célio de Castro, com o lançamento do plano de governo e obras retomando antigos projetos, como o da Lagoa da Pampulha. Arthur Virgílio, do PSDB, registrou a conquista pela segunda vez do Prêmio Jabuti de Literatura pelo escritor amazonense Milton Atum, desta vez com o livro Dois Irmãos, que vai, no futuro, segundo o parlamentar, tornar-se um clássico. Agora foi com o romance Dois Irmãos, que tem como pano de fundo a minha cidade de Manaus, a cidade dele, a cidade de Manaus. E antes, o relato de um certo Oriente, que também visualiza a nossa cidade e revela, numa escrita fácil, apesar de um raciocínio elaborado e sofisticado, revela o talento de um dos maiores escritores contemporâneos da língua portuguesa. Antônio Carlos Panunzio, do PSDB paulista, defendeu a votação do projeto que estabelece os tetos salariais para os 3 poderes, afirmando que assim os governos estaduais e municipais poderão se ajustar às suas realidades socioeconômicas. Wellington Dias, do PT do Piauí, relatou visita ao Hospital Getúlio Vargas, em Teresina, onde os pacientes convivem até mesmo com baratas e ratos. Josué Benson, do PTB do Pará, alertou o Denatran para a falta de fiscalização no emplacamento de veículos e para a necessidade de se reformular a educação para o trânsito. Chico Rodrigues, do PFL, destacou o empenho do governador Neudo Campos para viabilizar a compra de energia elétrica produzida na hidrelétrica de Guri, na Venezuela. Hoje o Linhão de Guri, disse Chico Rodrigues, é uma realidade e ficará com o marco de uma administração voltada para a população. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite. CYJ 460, Rádio Nacional AM, Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora Rádio Brás. Atenção, emissoras integrantes da Rede Nacional de Rádio, para o top de 5 segundos. Show de bola nacional.